Boa tarde, pessoal. Vou dar continuidade no seminário aí, falando um pouquinho sobre o processo de fermentação do vinho. O que seria esse processo de fermentação do vinho? Assim como citado no slide anterior, o processo de fermentação do vinho é basicamente o trabalho desempenhado pelas leveduras que a gente adiciona durante o processo. Como é que funciona isso? Elas se alimentam dos açúcares presentes no mosto. O que seria o mosto? O mosto é o suco proveniente do esmagamento das uvas. E nesse mosto, ele é muito rico em açúcares. E essas leveduras, elas se alimentam desses açúcares e, como consequência, elas expelem álcool e gás carbônico, que é benéfico para nós durante o processo de fermentação. E quais leveduras a gente utiliza no processo? As leveduras mais utilizadas e mais conhecidas para essa finalidade seriam as do gênero Saccharomyces, sendo as mais utilizadas a Cerevisiae e a Baianus. Elas liberam, além de álcool e gás carbônico, outros componentes secundários, bem como bastante calor. Por isso que a gente ouve falar que todo o processo de fermentação ele gera bastante calor, devido à atividade intensa das leveduras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores essenciais e que influenciam a fermentação do vinho. Primeiramente, a gente vai citar aí a temperatura, que é um dos fatores mais importantes nesse processo. Para a produção de vinho tinto, é necessário temperaturas mais elevadas, entre 24 e 32 graus Celsius, para que se favoreça a extração das cores e dos sabores característicos. Já a produção de vinho branco, é necessário temperaturas mais amenas, entre 18 e 20 graus Celsius, para que se favoreça a extração mais frutada e fresca. Vale ressaltar também, pessoal, que na produção de vinho branco, a temperatura ela não pode abaixar muito mais do que 18 graus Celsius, porque senão vai haver uma estagnação, uma paralisação do processo de fermentação, e isso é prejudicial, indesejado. Outro fator que a gente leva em consideração é a adição de metabisulfito de potássio no mosto, que seria basicamente um esterilizante que impede a entrada e a contaminação de micro-organismos externos indesejados. Outro fator importante que a gente deve levar em consideração no momento de fermentação é a quantidade de levedura a ser adicionada no mosto. A quantidade ela pode variar entre 15 e 20 gramas por litro por 100 litros de água. Na maioria dos casos, a gente vai usar essas dosagens, mas pode ser que varie. Porém, antes da gente adicionar a levedura, que também pode ser conhecida como fermento, no mosto, é preciso ativá-la. Esse processo é chamado de pé de cuba, o qual consiste na pesagem de 25 gramas de levedura, com o auxílio de uma balança de precisão. Em seguida, ela é adicionada a um recipiente com 250 ml de água pura, em uma temperatura entre 35 e 42 graus Celsius. E após isso, ela é misturada. Após feito esse processo, a gente tem que deixar ela em repouso, descansando por aproximadamente 20 minutos, para o fermento reidratar e a temperatura ir caindo aos poucos. Posteriormente, a gente vai adicionar de 5 em 5 minutos pequenas quantidades de mosto nessa solução, até notar que a temperatura da solução se estabilizou e está próximo ou igual do restante do mosto, não podendo variar mais que 10 graus Celsius acima e nem abaixo da temperatura do mosto. Após atingir todos esses parâmetros, a solução, que seria as leveduras, estará pronta para ser adicionada no restante do mosto, que nesse momento é onde elas começam de fato o seu trabalho. Porém, salvo algumas exceções, a maioria das vinícolas esperam de 3 a 4 dias, ou de 72 a 96 horas, para dar início a esse processo. Que acontece? Durante essas 72 a 96 horas, as leveduras estão se multiplicando. Então elas levam esse tempo para se multiplicar para depois começar a ativar a sua função de fermentar o vinho, Então depois desse prazo, as vinícolas adicionam essa solução com levedura no restante do mosto, para começar de fato o processamento de fermentação do vinho. Existem também um aditivo que ajuda muito no processo de fermentação, que ele funciona como um ativador, que ele nada mais é que um vinho nutricional em pó, composto por produtos orgânicos do próprio vinho,
como é o caso de restos de cascas de leveduras inativas, e ele também é muito rico em nitrogênio. Outro fator extremamente importante durante o processo de fermentação é tomar muito cuidado com o excesso de oxigenação, também conhecido como aeração do mosto, pois ele pode ser prejudicial ao processo de fermentação. Quais seriam as características, né, curiosidades da fermentação de vinhos tintos? Eles são conhecidos por ter uma fermentação chamada de tumultuosa, por ser bem intensa. No geral, durante o processo de fermentação, a tendência da temperatura é subir, assim como citado anteriormente, de modo que é preciso de ferramentas para controlar essa temperatura, para ela não poder extrapolar e acabar matando as leveduras ali. Então a gente indica uma serpentina que resfria essa calda, ou um freezer, uma geladeira que possa fazer o controle da temperatura. Qual é o tempo, né, de duração de um processo de fermentação? O tempo de duração do processo de fermentação alcoólica pode variar muito entre dias e até semanas. Se o fermentador, né, o tanque utilizado for do tipo fechado, basta acompanhar a diminuição ou ausência de borbulhas no mostrador. Caso a calda esteja nesse estágio, o processo significa que está chegando ao fim, ou seja, já está acabando o processo de fermentação. Já se o fermentador, né, o tanque, utilizado for do tipo aberto ou com uma tampa removível, basta acompanhar a diluição ou ausência de espumas na superfície da calda. Caso isso esteja acontecendo, é porque o processo de fermentação está próximo de acabar. Então existem esses dois modelos. Quais são os parâmetros para avaliação no final da fermentação, né, para ver se deu tudo certo? Ao final do processo de fermentação alcoólica, as leveduras adicionadas no início do processo têm que transformar a maioria dos açúcares presentes no mosto em álcool, sendo um parâmetro que deve ser avaliado sempre ao final de todo o processo de fermentação. Essa análise do teor alcoólico pode ser feita via laboratório ou utilizando a seguinte fórmula, que é CG final menos CG inicial dividido por 7,36. Uma observação que eu faço que para utilizar essa fórmula é necessário medir antes o processo de fermentação o CG do mosto, que nada mais é que a densidade dele, né? Bem como fazer a medição também depois do processo final, para aí sim conseguir ter os dois valores e jogá-los eles na fórmula para poder fazer a conta. E esses valores eles podem ser obtidos através de um refratômetro. A gente consegue medir esses valores, nessa densidade, através do refratômetro e joga na fórmula. Eu anotei a fórmula em papel aqui para vocês seguirem. Seria essa a fórmula aqui. Beleza, pessoal? Essa era a minha parte. Agradeço a atenção de todos aí.